paradas, sem abrigos e muitas vezes até improvisadas. Os problemas com os pontos de ônibus na região metropolitana de Goiânia são tantos que deixam a população bastante incomodada. Só aqui na capital, 1.300 abrigos estão sem proteção. Será que essa situação um dia será resolvida? Quem chega com mais informações é o repórter Almir Costa. A 24 de outubro é uma das principais avenidas do bairro de Campinas. Por aqui passam várias linhas de ônibus, mas nem mesmo numa via tão importante como essa, os usuários têm o mínimo de conforto para esperar o ônibus do transporte coletivo. Ao longo da Avenida 24 de Outubro existem mais de 30 pontos de ônibus, a maioria deles sem cobertura. Neste local aqui, os usuários sabem que é um ponto de ônibus, porque o que sobrou foi essa pilastra de concreto aqui, que era uma das vigas de sustentação do ponto de ônibus. O abrigo caiu tem mais de 3 anos e nada foi feito. Os usuários têm que pegar o veículo debaixo de sol e de chuva. E é assim na maioria dos pontos. Seu Valdomiro, de 73 anos, reclama desse desrespeito. Isso aqui é uma vergonha. E não é apenas seu Valdomiro que reclama desse absurdo. No interior, esses dias, o interior está muito mais bonito que Goiânia. Muitas vezes os ônibus demoram, a gente fica lá no sol, não tem nada para prevenir a gente do sol, né? Contra a chuva, contra nada. É isso que eu vejo todo dia, é a enrolação dos ônibus, entendeu? Um poste de luz e a marquise de uma loja são o consolo para quem não conta com proteção alguma para esperar o ônibus, que demora muito. Porque eu nem sabia que era um ponto de ônibus, porque não tinha nenhuma referência. Aí depois que eu vi um montão de gente ficando, aí eu perguntei se era um ponto. Mas demorou para me descobrir que era um ponto. Até o motorista do ônibus tem dificuldade de parar no local de embarque e desembarque dos passageiros. 11 anos eu trabalho aqui. Senão não saberia. Não saberia. E esse sofrimento do usuário não se resume à Avenida 24 de Outubro. Dos mais de 3.400 pontos de ônibus de Goiânia, 1.300 estão sem cobertura ou simplesmente não existem. O problema é mais grave quando incluímos as 18 cidades da região metropolitana de Goiânia. Aí são mais de 6.120 pontos e 2.806 não possuem qualquer tipo de abrigo. Veja só como os usuários esperam o ônibus em Senador Canedo. Os moradores sabem que se trata de um ponto de ônibus porque neste poste aqui, ó, tem essas marcas de tinta de cor amarela. E é neste local aqui, debaixo de sol e chuva, que os moradores têm que esperar o ônibus. Pelo menos em Goiânia, esse grave problema deve ser amenizado. A Prefeitura da capital assinou hoje uma ordem de serviço para a construção e reforma de 723 pontos de ônibus de locais de maior movimentação, como as grandes avenidas. A empresa que venceu uma licitação pública será responsável pela implantação e reforma dos abrigos e responsável também pela manutenção dos mesmos, sem custo para o poder público. E por onde essas obras vão começar? Henrique Alves, secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, é importante, a Prefeitura ela tem ciência dessa demanda, que é uma demanda importante da população de Goiânia, pelos pontos, pela deficiência dos pontos de ônibus. E hoje nós assinamos essa modernização de 723 pontos do município. A ideia é iniciarmos por aquelas avenidas, por aqueles abrigos que têm uma maior demanda da população, ou seja, que a população utiliza com mais frequência e que, obviamente, estão deteriorados. Inicialmente, logo em outubro, agora já devemos iniciar a troca dos 17 pontos da Avenida 85 e, posteriormente, e aí mês a mês, nós vamos fazer o cronograma, nós já temos a identificação de mais de 500 pontos que tem essa necessidade mais premente de serem substituídos ou reformados. Isso. E já iniciaríamos em outubro agora. Pois é, esses 700, mais de 700, qual é o período, em quanto tempo eles vão ser recuperados? A ideia nossa é que nos próximos 12 ou 24 meses nós já tenhamos concluído essa primeira etapa, né, de 723 pontos. Então, com o passar do tempo, nós vamos avaliar uma segunda etapa para até o final do mandato do prefeito Íris, ou então até daqui a alguns 2 ou 3 anos, nós trocarmos pelo menos
metade, os 50% dos pontos do município de Goiânia. Agora não vai ficar só no centro, não. Periferia será beneficiada? Periferia também, não só a parte central do município, mas também as partes periféricas, principalmente onde nós identificamos que não existem pontos de ônibus, como nós vimos ali na própria chamada, na reportagem, e também pontos que estão sem cobertura, sem abrigo. E é importante ressaltar que todos esses pontos que serão implantados serão dotados de toda a parte de acessibilidade e de conforto para o usuário. No caso da prefeitura, secretário, não vai pagar por isso, porque a empresa vai utilizar o espaço para colocar comercial, propaganda, não é isso? Exatamente. Essa é uma nova modelagem, nós já enxergamos isso em outros municípios e trouxemos isso para Goiânia. De que forma? A empresa ela vai instalar e manter esses novos pontos, em troca ela vai poder explorar a publicidade no entorno. Não tem como ampliar isso aí até para quê? Porque o número é muito grande. Nós estamos 723, já é um número realmente importante, mas a situação é muito pior, né? Tem muito mais pontos, né? Tentar agilizar também, né? Porque 2 anos é muita coisa, né, secretário? Não, sem dúvida. A ideia, essa é a nossa previsão. Agora, obviamente que numa segunda etapa, a ideia é nós ampliarmos isso para o dobro, talvez mais pontos, né? Ao final, tentar contemplar todos os pontos do município de Goiânia. Ok, nós conversamos com o Henrique Alves, secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Uma boa tarde, obrigada. Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos.